leitores de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E a introdução de hoje vai ser curtinha porque eu tenho muito a falar sobre o livro de hoje. Então roda a vinheta para vocês se encantarem com esse livro igual eu me encantei. O livro tema desse vídeo é Aos Perdidos com o Amor, da Bridget Cameron. E esse é, sem dúvidas nenhuma, meu livro favorito. Eu demorei um pouco pra trazer ele, porque eu tinha tanta coisa pra falar dele, não tava conseguindo organizar isso no roteiro. Mas, finalmente eu consegui. Então, vamos falar um pouquinho do livro. A Bridget Cameron é uma escritora americana. Ela é muito conhecida. E ela tem uma escrita que, meu Deus do céu, é simplesmente incrível. Falando um pouquinho mais da história, a nossa protagonista é a Juliet Young. Ela acabou de perder sua mãe e mesmo todo mundo falando que essa dor ia passar, a dor não passava e conforme os meses iam, só piorava. E a única forma da Juliet conseguir eliminar essa dor no peito dela era escrevendo cartas, já que quando a sua mãe era viva, ela trabalhava como fotógrafa em conflitos de guerra, então ela vivia muito viajando. Apesar dessas viagens, as duas eram muito próximas e se comunicavam através de cartas. Então, esses pedaços de papéis eram o que trazia alegria de volta pro coraçãozinho da nossa querida personagem. Então, mesmo morta, a Juliet escrevia cartas para a mãe e deixava no túmulo. Só que numa noite, quando ela voltou pra deixar outra carta, ela encontrou a carta antiga dela, rabiscada. Tinham invadido o sentimento dela, ela se sentiu frustrada, invadida. E ela não ia deixar isso barato, então ela foi lá e respondeu a resposta. Por outro lado, temos o Declan. Ele era um jovem muito feliz, com uma família feliz, e eles viviam em harmonia, só que um fatídico acontecimento fez com que o Declan perdesse a irmãzinha dele. E um sentimento de culpa invadisse toda a alma do nosso protagonista. E ninguém entendia aquilo que ele estava sentindo. Não importa com quantas pessoas ele falasse, não importasse o que ele fazia. Aquele sentimento não saía dele. Nosso segundo protagonista acabou se afundando e um acidente fez com que ele fosse obrigado a trabalhar no cemitério. E nesse cemitério, ele encontra uma carta. E a pessoa que escreveu a carta sabia exatamente pelo que o Declan estava passando. Ela entendia ele. Aquilo que estava naquela carta era o que ele sentia. Movido a uma força maior, ele respondeu a carta. E é aí que nossa história se desenrola. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu acho que você ir para o livro não sabendo muito o que esperar faz com que ele seja surpreendente. Toda vez que eu vi o livro, eu nunca nem tinha ouvido falar dele. E por alguma razão ele me atraiu na Bienal. Talvez tenha sido pela capa perfeita ou pelas mensagens aqui atrás. Eu nem li a sinopse do livro e já comprei ele. Foi algo surreal. E é impressionante como esse livro se tornou a minha história favorita de todos os tempos. E eu panfleto esse livro sempre. Sempre que é possível, eu tô lá panfletando Aos Perdidos com Amor. E eu vou falar um pouquinho do porquê eu me cativei tanto com essa história. Deu pra perceber que a temática principal desse livro é a morte. É a culpa, é a necessidade de ter alguém pra ser o seu suporte. É o amor de todas as formas, não só amor romance, mas um amor de amizade. Então, esse é um fator muito importante desse livro. A maneira como assuntos tão importantes são trazidos de forma tão leve. A escrita da Bridget é algo surreal. Surreal mesmo. Ela é fluida, ela é envolvente, ela é cativante. Quando você vai ver, você já tá acabando o livro e nem percebeu porque você vai se envolvendo com a história. A escrita da Bridget traz emoção de uma maneira tão suave que você na hora tá lendo de boa e depois sai com tantos pensamentos na mente. Porque quando você tá lendo, você não percebe o real impacto dessa obra pra você. E depois, quando você vai buscar uma água, vai dar uma respirada, você sente o peso daquilo que ela tá trazendo e proporcionando para nós. Então, de verdade, Aos Perdidos com Amor. Sim, esse vídeo vai ser só eu elogiando esse livro, porque ele é incrível.
Tudo nele é incrível. A Bridget é uma escritora magnífica. Ela tem um poder com as palavras que faz com que toda a história se desenvolva de uma maneira muito fácil. Assim como os personagens, que não são aquilo que você acha que são. Eles são muito mais complexos, eles são humanos. Conhecer a Juliet, o Declan, o Rev, o pai da Juliet, faz com que você sinta que conhece eles na esquina. São pessoas reais. E é isso que torna esse livro muito bom. Ele é um romance? É um young adult, mas não parece, porque são histórias reais que você se apega. Pra mim, poucas coisas vão superar esse livro na face da Terra. E essas temáticas, apesar de parecerem transparecer dor, muito pelo contrário, ela vai te mostrar como cada um lida com o sentimento de perda, como cada um lida com a solidão e como cada um é realmente impactado. Além do Declan e da Juliet, tem o Reeve, que eu citei ele anteriormente. Ele é um personagem secundário e foi protagonista do segundo livro da Bridget, que é a sequência de Aos Perdidos com Amor. É mais do que palavras podem dizer. E não só o Reeve, como todos os outros personagens secundários, são apaixonantes. De verdade, é difícil trazer um livro que eu não consigo ver defeito aqui, porque acontece que eu vou acabar me tornando repetitiva. Mas esse livro, você compra ele sem esperar nada, e ele te entrega tudo. Porque a Bridget consegue desenvolver as coisas tão facilmente. Porque parece ser um livro longo que você lê em 2 dias. E quando você pensa, nada pode melhorar esse livro, ele vai lá e te entrega um final que você fica de queixo caído pelas próximas 3 semanas. É impressionante o plot que esse livro traz no final. É impressionante o plot que ela traz. Esse final faz com que você tenha cada vez mais certeza de que a Bridget é uma gênia. Então, ela é uma recomendação minha, porque cada segundinho desse livro vale a pena. E outra coisa interessante do livro, sim, são muitas coisas, por isso que eu falei que eu demorei pra trazer ele, porque são muitos detalhes que tornam ele impactante. E se eu fosse citar todos, iam ficar um vídeo de 20 minutos de eu só falando bem do livro. Mas não dá pra falar mal. Eu não conheço uma pessoa que tenha lido Aos Perdidos por Amor e não tenha gostado. Mas voltando, outra coisa que chama muita atenção, cada começo de capítulo é uma carta trocada entre nossos protagonistas. E é tão lindo ver o desenrolar da história deles. Porque no começo eles não sabem quem um é o outro, nem quem o outro é um. E o Declan é visto como aquele menino bad boy, que só arruma confusão. Só que ele não é isso, ele é um cara completamente sensível que passou por uma coisa muito complexa na vida dele e isso fez com que ele se destruísse totalmente por dentro. Então, Aos Perdidos do Amor é sobre exatamente isso, você saber como o outro se sente, é você conhecer o outro além das aparências. É sobre aquela sensação do e se eu tivesse feito tal coisa, talvez eu pudesse ter evitado que aquilo acontecesse. Se a pessoa tivesse pego aquela outra rua, talvez ela não tivesse... Sabe? É sobre os e se's. E esse livro é incrível. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, senão eu vou ficar me prolongando muito e falando as mesmas coisas. Esse vídeo vai ficar redundante, vai ter dislike. E não é isso que a gente quer, né? Sabemos disso. Então, por favor, deixa seu like. Comenta aqui se você já conhecia o Aos Perdidos por Amor. E se você não conhecia, não perde mais tempo. É uma história que você vai deixar nos seus favoritos, eu tenho certeza absoluta, eu te dou a minha palavra. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no YouTube. Não deixem de conferir o nosso Instagram, @HoraDaResenha. Lá eu posto quase todo dia, tem vídeo no IGTV, tem vídeo de Reels, tem post falando com vocês, eu sempre respondo. Também tem agora o nosso Twitter, @HoraDaResenha também. E lá são mais fáceis pra gente bater um papo e vocês me recomendarem livros pra eu trazer aqui, ou quererem quadros novos, não sei, vocês que mandam. E é isso, muito obrigada pra todo mundo que assistiu. Semana que vem tem mais vídeo. E falou, eu fui. Leiam Aos Perdidos com Amor e favoritem esse livro. E desculpa se eu fui redundante em algum momento, tá? Tchau, beijo!